Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo da Última Verdade Presente. Talvez você esteja se perguntando, o que será que ele quis dizer com o título desse vídeo? Há alguns dias venho pensando na possibilidade de fazer ou não esse vídeo, até que então Deus me enviou uma confirmação. A verdade é que a virulência política se tornou tão contagiosa entre os cristãos, e me dirijo mais diretamente aos adventistas do sétimo dia, que é motivo de preocupação. A maioria, graças a Deus, ainda não foi infectado pelo Covid-19, mas um número significativo está infectado pelo Lula 13 ou Bolsonaro 17. E antes que alguém comece a me chamar de isentão, new left, comunista e socialista, rótulos estes repetidos por militantes infectados pelo vírus Bolsonaro 17, correspondentes aos rótulos de machista, nazista e fascista reverberados por aqueles que foram infectados pelo Lula 13. Quero dizer que em meu canal e nas viagens que faço pelo país, tenho combatido o marxismo cultural, a ideologia de gênero, a imoralidade sexual, o aborto indiscriminado e tantas outras ideologias contrárias à fé cristã. Mas isso não significa dizer que, ao proteger-me contra a ação do vírus Lula 13, deixaria minha imunidade espiritual vulnerável à infecção do Bolsonaro 17. Eu confesso que ando bastante preocupado com o partidarismo, a histeria, a paranoia e mesmo o posicionamento político de muitos adventistas do sétimo dia diante da crise real que estamos vivendo. O mundo está um caos, milhares são infectados e estão morrendo todos os dias. As pessoas estão com medo de morrer trancafiadas em suas casas sem entender exatamente o que está acontecendo. Empresas estão quebrando, o desemprego já bateu a porta de muitos. Os órgãos de saúde, por sua vez, estão trabalhando para minimizar o colapso, sabendo que humanamente estão apenas adiando o inadiável. E enquanto isso, o povo de Deus, infectado pelo Lula 13, está batendo panelas nas janelas e criticando constantemente uma autoridade que, independente da sua opinião, segundo a Bíblia, foi constituída por Deus e deve ser respeitada. E outros, diante do mesmo cenário caótico, contaminados pelo Bolsonaro 17, alheios à própria realidade, minimizam os números e dizem amém a tudo o que o Messias fala e faz. Cristãos que com a boca professam a breve volta de Jesus e veem os sinais se cumprirem diante dos seus olhos, mas agem como militantes políticos e fazem o que qualquer ímpio intelectual poderia fazer e muito melhor do que nós. A fim de ilustrar melhor o que quero dizer, na época de Jesus havia vários grupos do judaísmo. Os mais conhecidos são os fariseus e os saduceus. Mas, além destes, havia outros também, entre os quais estavam os zelotes e os herodianos. Estes faziam questão de demonstrar suas preferências políticas partidárias, confundindo o reino espiritual de Deus com questões seculares, terrenas, mundanas e humanas. Enquanto os zelotes eram formados por judeus radicais, revolucionários, que queriam a libertação do povo judeu do jugo romano através de uma verdadeira luta armada, os herodianos, na visão de muitos estudiosos, eram judeus simpatizantes e apoiadores do governador romano Herodes Antipas, que fez de tudo para agradar o povo judeu. Portanto, enquanto um grupo lutava contra o governo romano, semelhante aos cristãos contaminados pelo Lula 13, o outro justificava todas as ações do mesmo, conforme fazem os cristãos contaminados pelo Bolsonaro 17. E a pergunta é, qual dos dois grupos agradava a Jesus? Nenhum, porque o reino de Jesus não pertence a este mundo. Jesus chegou a reprovar a atitude dos zelotes e simpatizantes do grupo em algumas ocasiões, e quanto aos herodianos, nas duas vezes que são mencionados no Novo Testamento, aparecem reunindo os fariseus para prender a Jesus. Ellen White, por sua vez, tem uma citação onde nós encontramos princípios
extremamente importantes para sabermos como agir diante de questões políticas. Sejam quais forem as opiniões que tenhais em relação a dar o vosso voto em questões políticas, não as deveis proclamar pela pena ou pela voz. Nosso povo deve silenciar acerca de questões que não têm relação com a terceira mensagem angélica. Se já um povo se deveu aproximar de Deus, esse povo é o adventista do sétimo dia. Irmãos, não vos lembrais de que a nenhum de vós foi imposta pelo Senhor qualquer responsabilidade de publicar suas preferências políticas em nossas publicações, ou de sobre elas falar na congregação quando o povo se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Amigo e amiga que me escuta, preste atenção. Você precisa de libertação desse vírus político maldito. O seu propósito de vida como cristão, como adventista do sétimo dia, está corrompido. Eu não estou com isso querendo sugerir que devemos ser alienados politicamente falando. Não! Na medida do possível, nós devemos estudar e buscar informações para sabermos nos posicionar politicamente, principalmente quando isso interfere nos nossos princípios. Aqui atrás você vê, por exemplo, alguns livros que eu tenho na área de política, filosofia e história política também. O grande problema são as suas prioridades, que estão de alguma forma sendo afetadas, as preferências da sua vida. Eu tenho visto irmãos da Igreja de Cristo que deveria estar clamando, orando, pregando a mensagem do Senhor, gastando horas e horas lendo e compartilhando mensagens tentando defender publicamente assuntos relacionados com política que não interferem em nada nos nossos princípios de vida. Até para os adventistas do sétimo dia, as horas do sábado estão sendo profanadas por aqueles que estão contaminados, infectados por essa militância política virulenta. Igreja, é hora de acordar. Não é esta a resposta que o mundo espera de nós nesse momento. Você é embaixador da parte de Jesus Cristo e não da esquerda ou da direita. Falta colírio para a Laodiceia. Falta discernimento espiritual para a Laodiceia. Nós não estamos discernindo, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, o nosso papel, a nossa missão nessa época da história do mundo. Queridos, nós somos cegos, miseráveis, desgraçados e desnudos, pensando que estamos extremamente enriquecidos. E isso não é uma opinião, é um diagnóstico que o próprio Senhor Jesus faz na carta à sua igreja. Sinceramente, abrindo meu coração para vocês, eu ainda não consegui compreender se o Covid-19 é um juízo direto da parte de Deus para abater, humilhar esse nosso mundo caído, corrupto, que tem se afastado cada vez mais dele, e ainda também desmascarar, como vi um pregador mencionando, os falsos profetas enganadores de milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo e aqui no nosso país. Ou então, se é uma obra do diabo para atrapalhar o cumprimento da missão da igreja. Eu não entendi, irmãos. Tenho orado, tenho clamado a Deus para me ajudar, para ter discernimento espiritual, para entender o tempo que estamos vivendo e qual a atitude que Ele espera de mim, de você como igreja. Nós precisamos do colírio, nós precisamos do Espírito Santo. Esse é um momento muito sagrado. A única certeza que eu tenho até o momento é que esse vírus está abatendo o orgulho humano, mostrando que o ser humano é frágil, que nós somos pó. Um ser microscópico está lançando a glória do homem no pó da terra, nos fazendo entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Você depende de Deus. Se não for a misericórdia dele, a graça dele, você está perdido, destruído, enganado. Nós necessitamos de Deus mais do que nunca nesse momento. É um momento de confissão de pecados, de contrição de alma, de arrependimento. E a minha pergunta é a seguinte: o que você está fazendo com os últimos dias de vida que lhe restam aqui nesse mundo? Discutindo preferências políticas? Foi para isso que Deus o chamou cristão
adventista do sétimo dia? Eu acredito que não. Sabe, queridos, nos últimos dias, há poucos dias na realidade, eu recebi uma notícia muito triste. Um ente querido de uma família por quem eu tenho um amor muito especial faleceu. Um jovem, 17 anos de idade. Um menino que tinha sonhos, tinha projetos de vida. E então, em uma fatalidade, ele estava com a sua avó conversando, voltou para casa depois do colégio interromper as suas aulas. E então, esse menino, de repente, foi acometido por um aneurisma. E ele caiu sem sentir mais uma parte do seu corpo. E então ele foi hospitalizado. E no hospital os médicos descobriram algo ainda pior que a família desconhecia. Esse menino tinha uma leucemia aguda já em estágio final. E então, em menos de 24 horas, esse menino veio a falecer. 17 anos, teve a sua vida ceifada. E é impossível não raciocinar nesse momento pensando o que você está fazendo com a sua vida. Como eu acabei de dizer, nós somos pó, nós somos frágeis, nós precisamos entender que esse é um momento solene da história do mundo. Pessoas estão morrendo, almas estão perecendo que não ouviram ainda o clamor da misericórdia de Deus. Como disse John Wesley, estão à beira da porta do inferno, do lago de fogo, e precisam ouvir uma mensagem de salvação, de esperança nesse momento, queridos. Deus nos chamou para levar um bálsamo que o mundo precisa ouvir nesse momento especial, e não para ficarmos discutindo preferências políticas partidárias. Sabe, a única coisa, o único texto que me vem ao coração, diante de tudo que estamos passando, é um que possivelmente você já tem ouvido. É o texto de 2 Crônicas e eu vou compartilhar com você, capítulo 7, verso 13 até o 14. Se eu, o Senhor, fechar o céu, para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, algumas versões dizem peste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amigo e amiga que me escuta mais uma vez, creio que essa deve ser a nossa atitude como igreja. É um momento de oração, um momento de confissão de pecados, é um momento de nós buscarmos a presença de Deus, nosso aposento em família, momento de vigília. Se você tem o hábito de orar 5 minutos, é hora de você dobrar esse tempo de oração, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Nós precisamos buscar o Senhor, precisamos do Espírito Santo de Deus para que o mundo veja que a igreja, ela sofre como o mundo, ela tem dificuldades como o mundo, ela tem problemas como o mundo, mas nós passamos por tudo isso debaixo da sombra do Onipotente, porque Ele é o nosso Deus e Ele nos dá a garantia de proteção, de cuidado e, em nome de Jesus, de salvação. Essa é a minha mensagem para você. Abra mão das suas preferências políticas partidárias e assuma o propósito para o qual você existe de fato. Embaixador, mensageiro, missionário do reino de Deus. Há alguns dias eu vi o Dr. Rodrigo Silva compartilhando o trecho de um hino assim maravilhoso do Inário Adventista e também do Inário Evangélico, onde cita as palavras: o mercado está vazio, o trabalho já cessou, não há tráfego nas ruas, o barulho terminou. Queridos, nós estamos vendo isso exatamente. É lógico que no contexto ele está tratando sobre a segunda vinda de Cristo, e eu almejo, assim como disse o Dr. Rodrigo Silva, o cumprimento da estrofe onde diz: o rei vem vindo, o rei vem vindo. Essa deve ser a nossa esperança, o motivo do nosso levantar e do nosso deitar e caminhar, e nós precisamos viver isso e pregar isso neste momento onde as pessoas não têm mais esperança. A esperança na segunda vinda de Jesus, ela precisa ser levantada como a única e verdadeira bandeira pela igreja cristã, pela igreja adventista do sétimo dia brasileira e mundial. Que Deus te abençoe, querido. Ajude esse vídeo a ser replicado, compartilhe pelas redes sociais, curta também para ajudar na relevância nos buscadores do YouTube e não se esqueça de orar, clamar pelo povo do Senhor, porque Cristo está voltando. Minutos proféticos, mais que notícias,
é a verdade para o nosso tempo?